Meus amados irmãos, eu quero então convidá-los para que nós abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 16, versículos 10 e 11. Jeremias 16, versículos 10 e 11. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. A palavra do Senhor assim nos diz: Quando anunciares a este povo todas essas palavras, e eles te disserem: Por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhe responderá: Porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Amados irmãos, um dos maiores problemas espirituais que nós podemos identificar na igreja evangélica hoje é a falta de sensibilidade para com os nossos erros e para com os nossos pecados. Nós somos uma geração que perdeu a sensibilidade, a capacidade de perceber os seus erros, de perceber os seus pecados e de se voltar a Deus por causa das suas falhas. Achamos que está tudo bem, achamos que o que nós fazemos está tudo certo. Esse não é só um problema do nosso tempo, mas esse foi um problema que Israel viveu e de fato fez com que Deus castigasse o seu povo, levando-o ao cativeiro babilônico. Permita aqui refrescar a sua memória. Deus já estava anunciando que castigaria o seu povo. Deus levantou os profetas a fim de que esses profetas advertissem Israel das suas falhas e dos seus erros. Mas mesmo diante dos constantes anúncios, mesmo diante da constante pregação dos profetas, mesmo diante de tantas palavras exortativas, Israel agia de forma dissimulada, dizendo: mas aonde é que nós erramos? O que nós fizemos de errado contra o Senhor? E lá estava o profeta falando, mostrando os erros. Notem que essa falta de sensibilidade de Israel, essa cegueira espiritual, fez que eles fossem castigados pelo Senhor, sendo retirados de sua terra, sendo tratados como escravos, humilhados na terra dos caldeus. Me permita compartilhar, à luz desses dois versículos, 4 breves mensagens, 4 breves lições. A primeira delas, nunca se esqueça que Deus usa os seus profetas para anunciar o pecado do seu povo. Deus usa os seus profetas para anunciar o pecado do seu povo. Versículo de número 10 diz o seguinte: Quando anunciares a este povo todas estas palavras. Amados irmãos, o meio que Deus comunica com a sua igreja, o meio que Deus fala ao seu povo, o meio que Deus exorta a sua igreja, fazendo com que a igreja tome consciência dos seus erros, são os seus pastores, são os seus pregadores. Nós não temos profetas nos moldes antigos, como Isaías, Jeremias e tantos outros. Não temos mais profetas nesses moldes porque nós já temos a palavra revelada, porque nós já temos a Bíblia. Mas quando um pastor ou um pregador, qualquer pessoa se levanta, lê a palavra de Deus, exorta a igreja, mostrando à igreja quais são os seus erros, os seus pecados e as suas falhas, ele está sendo a boca de Deus, advertindo o povo, chamando-nos ao arrependimento, à mudança de vida e à transformação. Amados irmãos, não ignoremos aqueles que falam fielmente a palavra de Deus. Não façamos ouvidos moucos aos seus profetas, aos pastores que pregam e anunciam a palavra de Deus com fidelidade. Me preocupa muitas vezes a reação que temos quando ouvimos um estudo ou até mesmo participamos do culto e ouvimos a pregação. Saímos às vezes tão indiferentes,
como se nada houvesse acontecido, como se Deus não tivesse falado. Nós não podemos ser assim. Pelo contrário, nós precisamos ter santo temor pela palavra que é pregada. E eu preciso que você compreenda uma verdade. O modo que Deus estabeleceu para comunicar a sua verdade ao povo é a pregação. Talvez você fale, mas pastor, existem hoje tantos outros meios, existem hoje tantos outros recursos de Deus comunicar a sua vontade. Creio que existem, de fato, outros recursos. Creio que existem meios muito mais sofisticados e atraentes. Mas nós precisamos entender que o meio que Deus escolheu, o meio que Deus determinou para falar ao coração do seu povo é este. Nada substitui o anúncio fiel da palavra de Deus, nada substitui a pregação. Mesmo aqui hoje, usando as plataformas digitais, o recurso que nós temos, o que nós estamos fazendo? Pregando. As igrejas foram fechadas, mas a palavra de Deus não deixou de ser pregada. Eu estou muito feliz hoje de ver tantos pastores usando desta ferramenta, Facebook e outras, para anunciarem, pregarem a palavra de Deus. Amados irmãos, deem ouvido àqueles que pregam fielmente a palavra de Deus. Prestem atenção àqueles que se levantam e expõem corretamente as Escrituras. Não se esqueça que este é o meio que Deus usou, que Deus usa e usará até a vinda do seu Filho Jesus para comunicar a sua vontade à igreja. Meus queridos, a segunda lição que nós aprendemos à luz desse texto é que ignorar a mensagem de Deus pode trazer sérias consequências. Ignorar a mensagem de Deus pode trazer sérias consequências. Vejam só a estrutura do texto. Os profetas pregavam, os profetas anunciavam, e qual era a reação das pessoas diante do anúncio da palavra de Deus, diante da profecia? Mas o que nós temos feito? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado tão terrível? Vejam, lá estavam os profetas falando, e o povo simplesmente ignorando, menosprezando, não dando a devida atenção e respeito à palavra que estava sendo pregada. Consequência, foram arrancados da sua casa. Consequências, foram arrancados da sua pátria. Suas casas foram queimadas e destruídas. A cidade de Jerusalém foi arrasada. Aqueles que eram príncipes de Israel se tornaram escravos na terra da Babilônia. Homens livres agora estavam debaixo do pesado jugo dos caldeus. Tudo por quê? Porque não deram ouvido à palavra de Deus, porque ignoraram a questão da pregação. Amados irmãos, vamos refletir um pouco? Será que talvez nós não estejamos sofrendo justamente porque temos ignorado os ensinos da palavra de Deus? Os desígnios do Senhor? Não seria este, de fato, hoje, talvez um dos nossos grandes problemas? Não seria essa hoje, talvez, uma das causas do nosso sofrimento? Consideremos, meus amados irmãos, com seriedade isso. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e Ele será para sempre. A dureza de coração trará consequências terríveis a cada um de nós. A rejeição à palavra de Deus trará sobre as nossas vidas sérias consequências. E Deus assim o faz, porque Ele nos ama. Porque Ele não permitirá que os seus filhos, notem, os seus filhos, permaneçam dominados e entregues ao pecado. O Senhor há de nos admoestar e nos corrigir, para que nós voltemos a Ele. A terceira lição que nós aprendemos à luz desse texto aqui, meus queridos,
é que a idolatria acende a ira de Deus. Eu vou repetir. A idolatria acende a ira de Deus. No versículo que nós estamos meditando, agora no versículo 11, a palavra do Senhor assim nos diz: Então lhes responderá, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses. Israel trocou o Deus vivo por ídolos esculpidos por mãos de homens. Israel abandonou o Deus da aliança e passou a seguir os deuses de outros povos. Naquele tempo, é interessante nós trazermos uma palavra rápida sobre essa questão. Haviam entidades, deuses levantados pelos povos para atender a necessidades específicas. Por exemplo, quando não tinha chuva, era comum alguma nação, algum povo pagão, ter uma entidade, uma divindade específica para que chovesse. Baal, entre os filisteus, ele era conhecido também como deus da fertilidade e da chuva. Então, o que nós precisamos entender era que, mediante a necessidade, mediante ao problema, Israel tomou o costume de outras nações e passou a buscar a essas entidades criadas pela imagem humana. Amados irmãos, hoje nós não cometemos esse mesmo tipo de idolatria, mas temos uma idolatria também tão destrutiva quanto esta. Ou melhor, praticamos uma idolatria tão nefasta como esta que eu acabei de mencionar. Muitas vezes colocamos o dinheiro no centro do nosso coração. Nossas escolhas e decisões movem-se sempre em torno do dinheiro, de quanto eu ganho, qual será a minha vantagem. O ter, o obter, o comprar, o ganhar, tornou-se uma obsessão, uma religião. Muitas vezes a nossa autoimagem, o que somos, colocamos em primeiro lugar. E por consequência disso, temos dificuldade de reconhecer os nossos erros, de pedir perdão e de nos humilhar também. Colocamos também, muitas vezes, em primeiro lugar, o nosso trabalho, a nossa atividade profissional à frente de todas as coisas. É importante que nós recordemos o que a palavra de Deus nos ensina. Que a primeira grande ordenança que o Senhor deixou ao seu povo, quando Moisés deu a lei a Israel, é justamente essa: não terás outros deuses diante de mim. E se você fizer uma leitura não tão profunda, você há de observar que no Antigo Testamento, principalmente nos livros proféticos, a maior queixa de Deus contra o seu povo era justamente a idolatria. Em Jeremias nós encontramos uma figura poética maravilhosa, quando o Senhor diz que Israel havia abandonado o manancial de águas vivas e havia cavado cisternas rotas, que seriam esses ídolos vazios, que nada poderiam fazer por Israel, pelo povo de Deus. Quais são os ídolos hoje do nosso coração? O que será que tem ocupado prioridade na nossa vida? É muito fácil, e eu quero lhe ajudar nessa noite, a você identificar se o seu coração tem se enveredado pela idolatria. Tudo o que fazemos visa a glória de Deus? Essa é uma pergunta-chave. As nossas atitudes, as nossas escolhas visam a glória de Deus? Se há alguma outra coisa que move as nossas escolhas e decisões que não seja o desejo intenso de promover a glória de Deus, é bem provável que o nosso coração tenha caído no terrível pecado da idolatria. E a quarta e última lição que nós aprendemos nessa noite aqui, meus amados irmãos, que a desobediência à lei do Senhor acende também a ira de Deus. O texto
finalzinho do versículo 11 diz o seguinte: mas a mim me deixaram cometer o pecado e a idolatria, e a minha lei não guardaram. E a minha lei não guardaram. Meus amados irmãos, Deus se agrada quando os seus filhos procuram obedecer a sua palavra. E eu gostaria que nós pudéssemos entender, melhor dizendo, que a obediência cristã, ela não pode ser um fardo, ela não pode ser um jugo sobre nós, mas pelo contrário. Eu e você precisamos entender que a obediência à palavra do Senhor é o melhor caminho, a melhor alternativa para a nossa vida. Quando Deus estabeleceu os seus preceitos, quando Deus estabeleceu as suas leis para o homem, Deus o fez para nos ajudar, para nos guiar no melhor caminho. Há naturalmente, por causa do pecado original em nosso coração, uma intenção de nós nos afastarmos, de nós não obedecermos, de nós não cumprirmos a lei de Deus. Nosso coração, manchado pelo pecado, ele caminha por essa direção. Mas nós precisamos entender que nós não podemos, nessa situação, darmos ouvidos à inclinação da carne, mas antes submeter a nossa natureza manchada pelo pecado à obediência voluntária e prazerosa à palavra de Deus, consciente de que é o melhor para a nossa vida. Nós precisamos da palavra de Deus para nos orientar, para nos guardar e proteger. Observe bem isso, a palavra de Deus, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos livra do sofrimento, ela nos livra de todo o mal. Portanto, meus amados irmãos, nós nessa noite aprendemos 4 preciosas lições. Primeira, você que chegou agora, você vai ter o privilégio então de ouvir um resumo daquilo que nós aprendemos nessa noite. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus ele revela a sua vontade através dos seus servos, os pastores, que são hoje os porta-vozes da palavra de Deus, quando estes pregam fielmente. Não negligencie a palavra pregada. Não faça ouvidos moucos ao ensino da palavra de Deus. Segundo, rejeitar a palavra de Deus, rejeitar a pregação, pode ter sérias consequências. Israel que o diga. Israel acabou sendo levado para o cativeiro simplesmente porque deixou de ouvir a palavra de Deus. Não faltava pregação, não faltava profetas. O que faltou foi o temor de Deus em atender aqueles homens que anunciavam a palavra do Senhor com fidelidade. E vimos que a ira de Deus se acende em 2 circunstâncias. Quando o nosso coração envereda pela idolatria e quando desobedecemos a palavra do Senhor. Que nós não acendamos a ira de Deus contra nós, mas que nós caminhemos em paz, em comunhão com o Senhor, em obediência à sua palavra, que é o melhor para a nossa vida. Nós vamos orar mais uma vez, colocando diante de Deus alguns pedidos de oração. Priscila, tem algum outro pedido de oração? Está aqui no caderno? Priscila passou aqui para mim alguns pedidos. Nosso irmão José Kaiser, nós vamos orar por ele. Nossa irmã Celina, presbítero Cícero pede para uma família do professor que faleceu, é isso? Então nós vamos também estar orando por esses pedidos agora. Oremos. Pai, nós queremos, Senhor, colocar ainda diante de Ti a vida, ó Pai, da Tua serva Celina Kaiser, do seu esposo José Kaiser. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe esta família. Eles têm passado por lutas, por momentos difíceis. O Senhor sabe, ó Deus, cada batalha que eles têm enfrentado. Peço, ó Deus, que o Senhor não permita que venha faltar o pão na mesa dos Teus filhos. Peço a Deus que o Senhor venha supri-los, ó Pai, de todas as suas necessidades. Oramos, ó Deus, também pela família do professor que faleceu.
Nós rogamos, ó Deus, que esta família seja consolada, confortada, ó Deus, que o Senhor derrame sobre o coração desses, ó Pai, o teu bálsamo. Oramos, ó Deus, também em favor da Meire. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-la, ó Pai, o Senhor sabe qual é a sua necessidade. Peço, ó Deus, que o Senhor venha atender também o clamor da tua filha. E agora, ó Pai, dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Protege, Senhor, a cada um de nós. Guarda, Senhor, os nossos lares. Cuida, Senhor, do órfão, da viúva, do necessitado. Pedimos, ó Deus, estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.